Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar Apocalipse capítulo 9. Como eu falei, das 7 trombetas, as 3 últimas trombetas serão as piores, serão as mais dolorosas, porque as 4 primeiras trombetas que soaram, que nós vimos, elas tiveram uma consequência na natureza, no mar, nas águas, nas plantas, na natureza em geral. Mas aqui nós vamos, essa revelação do abismo que vai ser aberto é uma consequência diretamente para os homens. E ele diz assim: o quinto anjo, tocou sua trombeta, e eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. E à estrela foi dada a chave do poço do abismo. Se você pensar quem é essa estrela que havia caído do céu, a Bíblia responde para você, né? Eu via Satanás caindo do céu como uma estrela. Nós já temos essa informação, que essa estrela caída é Satanás, que já havia sido lançado. Então, por isso, o João disse: eu vi uma estrela como uma que havia caído no céu, que é o próprio Satanás. E a ele foi dada a chave do poço do abismo. Que abismo é esse? Você se lembra que a palavra diz que o Senhor mandou para o abismo aqueles seres, aqueles demônios estão aprisionados para o juízo final. Então, nesse abismo é aquele lugar onde o gadareno, aquele endemoniado gadareno, quando Jesus foi libertá-lo, até os demônios pediram para o Senhor: por favor, não nos mande para o abismo. E aí o Senhor permitiu que eles entrassem nos porcos. Tamanho lugar de terrível, de grande temor, um lugar horroroso é esse abismo. Aonde estão aprisionados os piores demônios, que eles não estão na terra ainda. Se você acha que você está lidando com um demônio terrível, você não conheceu esses aqui ainda, que eles vão ser soltos na hora certa, no tempo determinado. Então ele diz: quando ele abriu a chave do abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. Ou seja, o demônio, Satanás, ele recebeu a chave do abismo que foi tirada dele, que na verdade é propriedade do Senhor Jesus. A gente vê que lá no primeiro capítulo de Apocalipse, quem detém a autoridade sobre o inferno e tem essas chaves é o Senhor Jesus. Mas aqui nesse momento vai ser dada para ele. Ele vai receber essa chave para poder libertar os seus amiguinhos terríveis, né? Demônios que nunca andaram pela terra, de tão terríveis que eles são. E ele diz: subiu uma fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Tamanhas serão as trevas que vão entrar na nossa terra nesse tempo que eu creio que já está acontecendo, porque o que nós temos visto e ouvido é esse desenfreamento do pecado, porque esses demônios nada mais são do que atormentadores que virão para tirar daqui da terra tudo que é bom, tudo que é legítimo, tudo que é honesto, tudo que é sincero, e eles vão instalar o reino deles, que é o da mentira, da traição, da inveja, da prostituição, de tudo, de engano, de engodo. O sol escureceu e com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como de escorpiões da terra. Tamanha será a dor dos homens, quando esses demônios forem soltos, que eles será comparada, essa dor, João comparou a dor de escorpião picando você. Mas não é uma dor física, você vai entender que essa dor é uma dor espiritual, é uma dor de desejo de morte. A pessoa vai ficar tão atormentada por esses demônios, ela vai ficar tão desesperada que ela vai querer morrer, vai perder o amor na vida, porque esses demônios são terríveis
E eles vêm com uma única intenção: dominar a terra, porque foi dado a eles esse poder limitadamente. Nós vamos ver que esse poder para eles que foi dado não é total, é limitado, mas eles vão receber. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Veja bem como o que eles receberam é uma ordem que veio da onde? Veio do Todo-Poderoso. Então até eles estão debaixo de ordem também. A ordem para eles é: vocês não vão fazer dano na terra, então nesse momento não haverá grandes catástrofes na terra, nem para árvore nenhuma, como houve nos 4 primeiros selos, todos aqueles danos à natureza, agora não vai acontecer mais, porque agora o dano é só para o homem. Amém? Apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Como eu falei já para vocês, esse selo de Deus é o selo do Espírito Santo. E se você não tem esse selo ainda, se você não se sente ainda ungida, que você não recebeu ainda o Espírito Santo de Deus, você tem que buscar isso ardentemente. O Senhor quer nos selar, o Senhor quer nos separar, para que você não sofra o dano que vai causar esses seres que vão sair do abismo, que serão terríveis. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Ou seja, eles não têm poder total, não têm poder de morte sobre os homens, mas eles podem atormentá-los. Mas até o tempo deles é limitado, 5 meses. Ou seja, tem hora para começar e tem hora para terminar, mas vai ser liberado, o inferno vai ser liberado sobre a terra. O inferno será terrível, nós veremos coisas terríveis acontecendo, tudo que é de ruim, tudo que é de prostituição, vão ser liberados espíritos de prostituição, espírito de traição, adultério, pedofilia, aborto, tudo que você pensar que o Senhor abomina, vai estar normalizado sobre a terra, porque esses demônios são influenciadores, e a gente vai ver isso. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naquele dia eles dizem: os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Você sabia que a morte é um espírito, né? E quando ela quer te levar, ela fica ali por perto e ela tira a sua vida a hora que ela desejar. Ela é um espírito, o espírito de morte, mas nem esse espírito vai estar disponível, porque os próprios demônios não têm autorização para tirar a vida mais das pessoas. Então as pessoas vão ficar desesperadas, elas vão querer morrer. Tamanha agonia, tamanho desespero, tamanha aflição. Remédio de tarja preta não vai ter efeito nenhum. Serão pessoas angustiadas num nível nunca visto na humanidade. Hoje a gente acha, tem depressão, tem síndrome do pânico. Isso aí não vai ser nada, não vai ser nada comparado ao tormento que esses demônios trarão sobre os homens. Eles vão desejar morrer, mas nem a morte vai chegar perto deles. A morte não vai se chegar a eles, e eles terão medo de tirar a própria vida, porque eles sabem que se tirar a própria vida, o inferno é ainda pior. Então eles vão ter medo de causarem a morte deles mesmos, mas eles vão ficar desejando ardentemente que a morte os alcance, porque eles serão muito atormentados. Eles serão aprisionados em cadeias, eles ficarão desesperados, eles desejarão a morte e a morte não os alcançará. Ele diz: os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia o rosto humano. Os cabelos eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Esse aspecto que João viu desses animais conta muita coisa para nós com relação a esses seres espirituais
que estarão rondando toda a terra e atormentando espiritualmente, emocionalmente os homens. Ele diz assim, eles pareciam cavalos, ou seja, eles estão prontos para uma batalha, porque naquele tempo, qual era o instrumento de batalha, quando eles se reuniam para batalha? Eram os cavalos. Os cavalos posicionados indicavam que haveria uma batalha. Então, esses demônios, eles vêm para uma guerra. Eles vêm como se fossem esses cavalos posicionados para uma guerra. Na cabeça, eles tinham coroas de ouro, ou seja, isso mostra o quê? Autoridade. Eles vão atingir quem? A cabeça daqueles que mandam, dos mandatários das nações, aqueles que estão no poder. E com astúcia, eles induzirão esses homens, essas pessoas. Deixa eu erguer aqui um pouquinho. Eles induzirão essas pessoas a fazerem aquilo que eles querem. Colocarão ideias nas pessoas, eles serão orientados por esse demônio. Por isso que fala que eles têm coroas como se fosse de ouro, como se eles tivessem autoridade de rei sobre a terra. Por isso eles vão pegar os poderosos. A gente já está vendo o que está acontecendo aqui nas Américas, aqui no Brasil já começou também, em outros países aqui vizinhos nossos, nós já vimos que nós estamos debaixo de autoridades, de pessoas que têm interesses escusos, né? Eles querem implantar coisas que são contra os nossos princípios cristãos, né? É aborto, é legalização de drogas, é pedofilia, é prostituição liberada, muita coisa está acontecendo e liberdade, você não pode mais falar. Você tem que ficar quietinha, se você falar, você corre riscos, né? Por quê? Porque você não pode falar contra isso. São demônios que estão liderando a cabeça desses mandatários. Contra eles, você não tem muito poder. Você tem poder, sim. Você tem poder porque você conhece essa palavra. Mas o seu poder é ligado aos céus e não aqui na terra, porque a terra já tem essa sentença, já está sentenciada e vai passar por essas tragédias e vai passar por essas desgraças, porque o Deus vai tirar dos homens todo freio. Então toda a maldade que está no homem vai ser, liberada. Ele diz assim, o rosto parecia de ser humano. Isso mostra que eles serão inteligentes, que eles agirão com astúcia, que eles agirão com engano, serão sedutores, porque o rosto de homem indica uma sedução, e eles vão agir como se eles estivessem jogando com os homens. Eles usarão cabeças de pessoas importantes para conduzir o mundo para desgraça, para tragédia, para tudo quanto é tipo de erro, para tudo quanto é tipo de engano, que nós sabemos que os homens que não conhecem ao Senhor são propensos a fazer e a ter em seus corações. Os cabelos deles eram como de mulher. Esse cabelo de mulher remete à prostituição, porque antigamente as mulheres, quando elas se prostituíam, elas usavam os cabelos compridos e participavam daquelas orgias enormes que haviam nos templos lá de Roma, e esse cabelo comprido era um dos sinais de mulheres prostitutas que faziam orgias, verdadeiras orgias. E os dentes como de leão significa que você vai ser aprisionado, que você vai ficar preso como se fosse um leão te comendo, te agarrando. Tinham couraças de ferro. Couraças de ferro, sabe o que significa? Significa que você, como ser humano, não tem poder sobre eles, porque a couraça deles é de ferro, é impenetrável. Os homens ficarão à mercê desses seres terríveis que levarão a humanidade a cometer todo tipo de torpeza, todo tipo de erro, todo tipo de engano, todo tipo de prostituição. Deus vai tirar o freio do homem, e aí ele vai querer dar vazão a toda a maldade que está nele, a todo erro, a todo engano. Ele vai querer se prostituir com criança,
homem com homem, mulher com mulher, sexo com animais, pedofilia, e estupro, aborto, vai estar tudo normalizado. Tudo vai. É como se você pegasse aquela prisão de segurança máxima e desse a chave para alguém e falasse: ó, pode soltar todos esses mais perigosos aí, deixa eles dominarem. O que eles vão fazer? Eles vão sair e vão controlar os menores, porque ó, na Terra os menores já estão, e vão fazer com que eles piorem muito a sua ação. E você não tem defesa contra eles, porque são seres espirituais, eles agem na mente da pessoa. Por que eles não podem contra você, que está marcado, selado pelo Espírito Santo? Porque na sua mente só cabe essa palavra, porque a sua mente já está limpa, já está lavada, já está purificada pelo sangue do Cordeiro, porque a santidade já habita em você e você não pensa nessas coisas, e você não deseja essas coisas, por isso eles não têm poder sobre você. Ele não tem poder sobre você. E diz assim: e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Isso significa pânico. Você imagina o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em batalha. Isso causa pânico nas pessoas. Então eles vão governar através do medo, através do pânico, através da dor, através do desespero, através da agonia. Você já viu uma pessoa que tem síndrome de pânico ou que tem, sei lá, outras doenças aí relacionadas a medo? Isso daí é só uma unha, é só um pedacinho do que esses demônios são capazes de fazer. Você lembra do gadareno que espumava, se jogava no fogo, se jogava na água? É mais ou menos nesse nível que os demônios estarão agindo nos tempos finais, quando for aberto essa chave do abismo, que eu creio que já foi aberta, que já está pairando no ar, que está tanta coisa acontecendo de terrível, os homens estão assim inclinados ao pecado, inclinados às coisas terríveis desse mundo, que eles já não conseguem mais discernir o certo do errado, o bom, o bem do mal. Eles estão assim misturando tudo, estão sem freios, né? Como eu já falei antigamente, agora há pouco. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda eles tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Veja bem, os homens serão atormentados, mas isso tem um tempo. Eles têm um poder limitado, não será para sempre. E os homens vão ter que escolher entre ficar sofrendo esse tormento ou saber que se eles acabarem com a própria vida, eles irão para o inferno, aonde o tormento é ainda maior. E tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abalon e em grego Apolion. Sabe o que quer dizer Abaddon e Apolion? O destruidor. Esse é o rei que está liderando sobre eles. Diferente do Senhor Jesus, que lidera sobre nós, que é o Salvador, esse daqui, o Abaddon, o Apolion, ele é o destruidor. E ele vai estar liderando essa batalha, porque ele tem ódio de nós, porque ele tem pavor, porque ele sabe que os homens herdaram de Deus a possibilidade que ele já perdeu, que é a possibilidade de viver com o Senhor para sempre. Essa possibilidade o demônio não tem. E por isso ele nos odeia, por isso ele quer acabar com a raça humana, por isso ele vai trazer no coração dos homens tudo o que há de pior no nosso coração. Ele vai trazer à tona, ele vai fazer florescer, ele vai comandar mentes para que as pessoas não possam falar nada contra essas coisas terríveis que eles vão fazer na cabeça dos homens. O primeiro ai passou, ainda tem mais 2 ais. Misericórdia, isso aqui é só o começo. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Essa ponta de ouro indica a autoridade do Senhor, a autoridade. O 6º anjo vai vir e vai acontecer o seguinte: ele vai soltar os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Esse rio Eufrates já é muito comentado
Todo mundo está de olho no rio Eufrates, porque o rio Eufrates está secando, como diz essa palavra. E o rio Eufrates, ele é responsável por trazer água, por trazer alimento, por trazer sustento a muitos lugares da terra, lá no Oriente Médio. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e para aquele ano. Nós já falamos desses 4 anjos, retendo os 4 ventos da terra. E eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Veja bem, esses anjos foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número, 200 milhões. É demônio que não acaba mais. Os cavalos e os cavaleiros que eu vi na minha visão tinham esse aspecto. Suas couraças eram vermelhas como fogo, impenetráveis, como eu falei, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da sua boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre. Nós já vimos essa praga acontecer quando vai cair coisas lá do alto sobre a terra e vai danificar tremendamente a terra. E o poder dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, pois a cauda deles era como cobra. Com a cabeça eles feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas e nem assim não se arrependeu, porque quando tudo isso começar a acontecer, você espera, bom, os homens vão se arrepender e vão se voltar a Deus e serão livres, porque para você isso não vai te atingir. Você que está selado com o Espírito Santo, esquece, para você está tudo tranquilo, você não será afligido por essas pragas. Mas esses que provavelmente deveriam se arrepender, eles não se arrependeram das suas obras. Eles não pararam de adorar demônios, não pararam de adorar ídolos de ouro, aqueles ídolos feitos de prata, de bronze, de pedra, de madeira. Olha que sério que é você adorar um ídolo de prata, de ouro, de pedra, de madeira. É muito sério. Ele falou, nem com toda essa desgraça, nem com tudo isso acontecendo, os homens ainda não se voltaram para Deus, para adorar o único e verdadeiro Deus, que só pode ser adorado de um jeito, em espírito e em verdade. Não é na frente de um pau, de uma prata, de um bronze, de um ouro que parece sei lá o que, uma imagem, mas não é. Imagem de um homem, mas não é, né? Ídolos que não podem ver, que não podem ouvir, que não podem andar. Precisa quem carregue eles, porque eles não fazem nada disso. E também não se arrependeram, sabe do quê? Dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual, dos seus roubos. Tudo isso vai estar acontecendo abundantemente na terra, quando o 5º e o 6º anjo tocarem as suas trombetas. E tudo isso vai estar acontecendo no reino espiritual. Então você se proteja, sabe aonde? No reino espiritual, debaixo das asas do Altíssimo. E como que você se protege desses demônios? Só existe um que pode com eles. E é essa palavra, é o nome de Jesus, é o poder que há no nome de Jesus que pode com esses demônios, que ele bem já demonstrou a nós. Santidade ao Senhor, amor a Deus, reverência a essa palavra. Só isso pode nos livrar daquilo que está para acontecer na humanidade. Quando esse abismo for aberto, quando esses demônios forem liberados, você verá uma humanidade totalmente corrompida, cheia de pecado, cheia de tudo que há de pior no homem vai estar escancarado e vai ser normalizado. Você nem vai poder dizer nada contra eles, porque vai estar normalizado. Foi dado poder para eles, para fazerem a cabeça de pessoas, de autoridades, para poder controlar todos os homens, levando-os à insanidade, levando-os ao ápice do seu pecado, da sua maldade. Eles serão traidores, serão obstinados, serão maliciosos, serão prostitutos, prostitutas, invejosos, arrogantes. Tudo que o homem tem de ruim
vai ser duplicado nessa época, triplicado ou sei lá o que. Feitiçaria, assassinato, imoralidade sexual, roubos, tudo isso vai estar rolando na terra a mil. Se você já sente que esse clima começou, eu acho bom você correr para os braços do Senhor, que só Ele pode nos livrar de tantos demônios, de demônios a quem foi dado autoridade, para que eles viessem terminar o engano que eles começaram contra os homens nessa terra. Que você tenha hoje o discernimento e o bom senso de escapar dessas coisas. E como que você escapa dessas coisas? De um único jeito, pelo conhecimento dessa palavra, por reverência, por amor ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus e você vai escapar de tudo isso que está para acontecer, em nome de Jesus. Amanhã nós continuamos com o último ai, né? Sétimo, o último ai, que vai ser terrível também, mais um aizão. E nós continuamos até nós chegarmos lá no Rio da Vida, tá? Fica tranquilo que a gente vai chegar lá no Rio da Vida, nós vamos chegar lá no 22 de Apocalipse, onde não vai ter mais lágrima, dor, tristeza, sofrimento. A gente vai chegar lá. Amanhã nós estaremos aqui novamente gravando mais um capítulo dessa maravilhosa palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.